Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta mais uma vez com o canal Palavra aqui da Vida ao Homem. Hoje é dia de Escola Bíblica Dominical. Igreja fechada, mas canal funcionando. Última lição do primeiro trimestre que fala o novo homem em Cristo Jesus. Nós vamos ver hoje a última lição e o que ela diz. O nosso texto áureo diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Muito bem, vamos ler a nossa leitura em classe, nossa leitura bíblica, que diz o seguinte, ela está em João, capítulo 3, versos do 1 a 16, e diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus lhe respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso. Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestes? Ora, ninguém subiu ao céu senão que do céu desceu o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, eu já abri a boca 2 vezes aqui, mas é porque eu estou com um pouco de sono, eu não vou mentir. São agora já meia-noite já. Meia-noite eu me lembrei agora há pouco do vídeo. Na verdade, me lembraram, não fui eu que lembrei não. Para mim, hoje era quinta, mas não é quinta. Já é sexta. E o vídeo tem que ir para o ar mais tarde, né? Ou seja, daqui a pouco, quando raiar o dia. Então vamos lá. Primeiro tópico da lição diz assim: o nascimento do novo homem. Aí o primeiro subtópico diz: nascido não do sangue nem da carne. Nós vamos observar que ele vai dizer algumas características do homem que nasceu de novo. E nós temos alguns textos para olharmos essa narrativa. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, que diz assim: mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem recebeu quem? Quem recebeu a Cristo. Aos que receberam a Cristo, Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creram no seu nome. Verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muito bem. Então o texto está informando que esse nascimento não foi apenas o resultado de uma conjunção sexual, não foi apenas uma geração biológica, não foi apenas o desenvolvimento humano comum e natural, mas ele foi também nascido não da carne, não do sangue, mas da vontade de Deus. Nós vamos ver que dentro desse contexto, falando a nível de humanidade, todos pecaram sem exceção, todos, com a exceção de Cristo, o segundo Adão. Então é impossível para mim ser homem perfeito, impossível. Mas tem um texto que a gente pode ver aqui, que é Romanos 8,16, que ele diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós somos justificados através do nome de Cristo, do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo. E a partir daí, nós aceitamos a Jesus, passamos a ser justificados pelo seu sacrifício e caminhamos em direção ao homem perfeito. Somos nascidos de Deus, né? Tópico de número 1, isso está em Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Vamos ver. O texto. E adoraram-na todos. Não, peraí, vamos conferir. Apocalipse 13, 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, o que é que o texto está dizendo aqui? Nascidos de Deus. Quem foi que não adorou? Quem foi que não estava com o nome no livro da vida? O pessoal que adorou a falsa imagem, o falso profeta, a besta, o anticristo. Os que não adoraram estavam com o livro escrito no livro da vida, o nome escrito no livro da vida, estavam guardados em Cristo, estavam debaixo da promessa de Cristo. Vamos olhar outro texto, 2 Coríntios 5,17. O que é que diz lá? 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O sono está pesado, Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, se você era ladrão, roubava, você aceitou Jesus, nova criatura, não rouba mais. Se você fumava, aceitou Jesus, não fuma mais. Se você bebia, aceitou Jesus, não bebe mais. Se você era prostituto, aceitou Jesus, não se prostitua mais. Tá certo? Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você se torna nova criatura. A sua vida tem que mudar. As coisas precisam mudar. Tem um problema hoje que a gente encontra na sociedade moderna, é que todo mundo serve a Deus. Por incrível que pareça, parece que ser crente hoje é algum tipo de moda. Então, tem crente de todo tipo, de toda forma, de todo jeito e de todo gosto. Então, isso é uma coisa complicada, porque aos poucos a igreja ela vai perdendo a identidade. Em algum momento você olha para a igreja e você não conhece a igreja, ou você não reconhece a igreja. Quando isso acontece, isso é um perigo. A igreja é um barco e o mundo é o mar. O barco está sobre o mar, mas o mar não pode entrar no barco. Se o mar entra no barco, o barco afunda. Então, se eu sou novo crente, se eu sou nova criatura, se eu estou em Cristo, então eu tenho que ser nova criatura e viver como nova criatura. Caso contrário, é mais um problema de eu não conseguir enxergar o que de fato eu sou ou o que eu estou fazendo.
Vamos ver aqui, continuando aqui, e os nascidos da água. Para falar dos nascidos da água, que é o símbolo do batismo, né? Do arrependimento, nós vamos ler aqui o livro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Será. Não é. Será. Não está. É diferente. Mas quem não crer será condenado. Não está condenado, será condenado, futuro. Por quê? Porque enquanto há vida há esperança, enquanto há vida há possibilidade de mudança, a possibilidade de renovo, a possibilidade de transformação, a possibilidade de conversão. Então, uma vez que tem essa possibilidade, você aceitou Jesus, você creu, foi batizado, será salvo, se for até o final. O apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça está reservada para mim. E não somente a mim, mas a todos quanto amam, buscam e aguardam a sua vinda. Então, quem crer e for batizado será, quando concluir a jornada, será salvo, sem sombra de dúvida. Nascidos do Espírito Santo. Então, irmãos, quando há o nascimento do indivíduo através da ação do Espírito Santo, há mudança. Há pessoas que hoje são irreconhecíveis. Você olha para ela hoje e quem não sabe, quem não conhece, não imagina o que ela foi no passado, porque a mudança foi como nas bodas de Caná, foi da água para o vinho. Isso é ótimo, isso é fantástico. Então tem pessoas que foram de fato transformadas, mudadas, foram feitas novas criaturas através de uma ação do Espírito Santo, através de uma ação dele também, né? Então você se esforça, você dá os passos, o Espírito Santo vai agindo na sua vida e você vai sendo moldado e vai se transformando de glória em glória, né? À medida que o tempo vai passando. Você aceitar a Cristo é uma coisa, você santificar-se é outra coisa. Você estar na igreja é uma coisa, você tornar-se santo é outra coisa. Lembrando que a palavra santo vem do grego, significa separado, consagrado a. Não é o santo do milagre, é o santo que é consagrado a Deus, separado a Deus, tá certo? Então, o tópico de número 2 dessa lição, ela vai falar acerca da justificação do novo homem, ou seja, eu não tenho condições de justificar a mim, porém, Cristo, ele providenciou essa justificação. Eu não tenho condições de chegar ao céu, eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu não tenho mérito próprio, mas Cristo providenciou uma forma para que nós pudéssemos estar lá. Vamos ver aqui um texto em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de você, não vem de mim, é dom de Deus. Não vem das obras. Eu sou bonzinho, eu ajudo, eu dou esmola, eu dou cesta básica, eu dou sapato, eu dou roupa, eu dou tudo. Não salva ninguém, tá certo? Nem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ajudar o próximo é uma obrigação minha, sua, nossa, tá certo? Não é a efeito de salvação, não é a efeito de milagre, não é efeito de sobrenatural. É o correto, é humano. É uma pessoa podendo ajudar, ela precisa ajudar. É o básico da sociedade humana, da antropologia. Isaías 64, 6. E por que eu não tenho condições de mim? Isaías vai nos dizer: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então veja que eu não tenho capacidade, eu não tenho condições,
eu não tenho como apresentar a Deus nada que seja digno de fato e de direito através do meu esforço, através da minha força, através das minhas invenções. Contudo, porém, se nós formos olhar o livro de Romanos, capítulo 5, verso 9, nós vamos ver o seguinte: logo, muito mais agora, tendo sido justificado, eu fui justificado, você foi justificado. Pelo quê? Pelo sangue. Seremos por eles salvo da ira, não pela minha obra, não pela minha força, não pelo meu mérito, não pelas minhas capacidades humanas, mas pela justificação do sangue do Cordeiro, tá bom? E essa doutrina da justificação, é o tópico de número 2, ela é uma doutrina maravilhosa. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 11. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja, não fui eu, não foi você, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o diácono, não foi o auxiliar, não foi ninguém. Tudo foi por ele, para ele e através dele. Tudo é Cristo, tudo é por Cristo e tudo é para Cristo, tá bom? Não é mérito meu nem seu, é tudo por ele. Hebreus 10, verso de número 17. De vez em quando eu olho para cá, pessoal, porque a minha mulher está aqui, ó, ela está olhando para mim. Ó. Ela tá, se vocês ouvirem uma risada no fundo, é ela. Ela está segurando. Se ouvir aí no fundo, é ela. Ela está ali, ó. Está segurando para não rir. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Veja, eu sou pecador, eu aceito Jesus. Jesus pega os meus pecados e ele esquece os meus pecados. Esse esquecer, irmão, não é de amnésia, não é de velhice, não é de problema de memória. É no sentido de não lançar mais em rosto, de não cobrar. Por quê? Porque a minha dívida foi paga. Quem pagou? Cristo pagou. E eu aceitei o pagamento. Ela foi rir lá fora e eu aceitei o pagamento. Tá certo? Então, através disso, através dessa ação dele e não minha, é que nós seremos salvos, é que nós somos santificados, é que nós somos perdoados, é que nós somos transformados. Tudo por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. O novo homem, ele é justo, tá certo? Por quê? Por que ele é justo? Porque ele vai passar por um processo de conversão, porque ele vai passar por um processo de santificação, porque ele vai buscar a presença de Deus e a partir daí ele será justificado. Vamos ler um texto em 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Lembre-se, Cristo vai dizer assim, já não vivo eu. O apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu não quero. Por que eu faço o que eu não quero? Porque se Cristo vive, não vivo eu, vive Ele. E se vive Ele, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele manda. Veja como é diferente. Não é o que eu quero fazer, não é o que eu acho que devo fazer, não é como eu queira fazer, é como ele determina que eu faça, através da atuação do Espírito Santo, através do conhecimento de Deus, através do que eu aprendo estudando a Bíblia Sagrada. Então, Cristo vai me instruindo de maneira periódica, gradual e progressiva. A santificação do novo homem, a santificação como posicionamento, né? Eu preciso me posicionar como santo. O que é posicionar-se como santo? É eu evitar as práticas do passado,
É eu abandonar a velha natureza, abandonar o velho homem, abandonar os meus antigos pecados, os meus gostos antes de eu conhecer a Cristo e eu renunciar a tudo isso. Vamos ver aqui dois textos bem bacanas. Vamos ver Lucas 23:42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeira característica: arrependimento verdadeiro, genuíno e profundo. Quem é que disse esse versículo? Ou quem falou estas palavras? O ladrão que estava na cruz ao lado de Cristo. Então aquele ladrão, ele olha para Cristo e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aquele homem, naquele momento de morte, ele encontrou a Cristo, ele arrependeu-se, ele converteu-se, e Jesus vai dizer para ele no 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não tinha histórico de santidade, ele não tinha histórico de boas obras, ele não tinha mérito algum. Ele conheceu Cristo na cruz, ele se converteu na cruz, ele se arrependeu na cruz, ele morreu e foi salvo. Alcançou a misericórdia. 1 Coríntios 1:2, o que é que diz lá? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que têm e em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que bacana, olha que coisa extraordinária o versículo está nos dizendo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então veja, eu tenho que tomar um posicionamento. Irmão, vamos ali? Não, não posso. Não me cabe. Não é para mim. Quer tomar um pouco? Não, eu não bebo. Não é para mim. Vamos para uma festinha ali? Não, aquela festa não é para mim. Então, é um posicionamento. Você escolhe ser, você determina ser. Você se abstém de coisas para poder ser. E a santificação como processo. Vamos ver um texto em Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Santo, 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 perfeição. De glória em glória, de santificação em santificação, até ser dia perfeito. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, certo? Então isso é processo, é de tempo em tempo, de glória em glória, de santificação em santificação. E por último, mas não menos importante, a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Hebreus 4:12. O que diz lá? 4:14 que digo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quer ver a Deus? Seja santo. Separe-se, consagre-se, entregue-se a Deus. E segui a paz, irmão briguento, irmão fofoqueiro, irmão caluniador, irmão mentiroso, né? Oxe, mas não é crente? O diabo também é crente, filho. O diabo também crê. O diabo também aparece, o diabo também se envolve, mas é diabo. Ser crente não levará ninguém ao céu. Ser crente não levará ninguém a Cristo. Não. Por quê? Porque crer é diferente de servir. Quem crê não necessariamente serve. Quem crê
não necessariamente é. Quem crê não necessariamente atua em relação àquilo que crê. Entendeu? Então, servir a Deus é mais do que crer. Servir a Deus é mais do que acreditar. É ir além. É ir muito além. O que a gente conclui? A gente conclui o seguinte. Primeiro, né? Que a santificação, né? As obras do homem, elas são mortas. Elas não têm como nos salvar. Mas a santificação em Cristo, a justificação em Cristo, ela nos dá direito a estarmos na presença de Deus e de sermos novos homens. Né? E para concluir, eu quero ler aqui a conclusão da lição que diz assim: e quando do arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus Cristo, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Qual é a promessa? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. 1 João capítulo 3, verso 2. Ainda não somos perfeitos, ainda não somos plenos, ainda não se é manifestado o que serei eu, o que será você. Mas uma coisa é certa, quando isso acontecer, nós o veremos face a face, como ele é. Louvado seja Deus por isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Palavra aqui da Vida ao Homem. Clica no botão inscrever-se, ativa o sininho, dá o joinha, compartilha, manda para o pessoal da escola bíblica, aproveita que está todo mundo em quarentena e não está indo para a igreja assistir a aula e manda esse vídeo para todo mundo, que Deus certamente vos recompensará. Fiquem todos com Deus, forte abraço e até mais. Deus abençoe em nome de Jesus.